Intimidade é um vínculo que ultrapassa a lógica. Mas para ser íntimo com o Senhor, existe um abismo que para muitas pessoas ele é grande demais, mas não é impossível. Lucas capítulo 5, versículo 12, estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Nesse tempo, a lepra não era apenas uma doença física, mas também uma doença social, emocional, porque a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ser afastada da família, ser retirada do meio da sociedade, ser afastado, não podia mais ter contato com o povo, com os familiares, com ninguém, para que não contagiasse outras pessoas. Não é como nos nossos dias de hoje, que a medicina está avançada, que tem recursos para evitar contaminações. Naquele tempo não havia. Por isso, a pessoa leprosa, ela tinha que ser afastada. Imagine você no convívio, você convivendo com os teus filhos que você ama, convivendo com a tua família, convivendo com todos. Daqui a pouco aparece uma lepra e você tem que ser retirado do meio da tua família, sem nenhuma outra alternativa, tem que ser tirado do meio do convívio da tua família, que você ama tanto. Você é considerado imundo, não pode mais se aproximar. Imagina a dor que tinha na alma dessas pessoas, que elas não podiam mais se aproximar porque eram imundas, consideradas imundas. Que desprezo tão grande! Não era tanto a dor física como a dor emocional. E esse leproso, ele ultrapassou a lógica. Por quê? Porque havia humildade nele. Havia humildade. Quando ele viu Jesus, ele não esperou que ninguém dissesse: Jesus pode te curar, Jesus pode mudar a tua história. Não, quando ele viu Jesus, ele foi ao encontro dele, teve uma intimidade com o Senhor. Talvez você diga: mas como é que eu vou falar com Jesus? Aproxime-se dele através da palavra. Nós podemos nos aproximar a falar com o Senhor Jesus a todo instante, a qualquer momento, através da sua palavra, através de uma oração, de uma intimidade, tudo. Eu vou deixar tudo o que me afasta de ti para ter essa intimidade contigo. Para ultrapassar essa lógica, existe um abismo, como eu falei no início. E esse abismo é o orgulho, a prepotência, a arrogância, a religiosidade, as filosofias humanas. Isso nos separa de Deus. É isso que nos afasta de termos uma intimidade com o Senhor. Então ultrapasse essa lógica. Esse leproso, ele se humilhou quando ele viu Jesus. Então seja sábio você também. Se você está sofrendo, está tendo alguma lepra emocional, alguma lepra no teu casamento, alguma lepra na tua vida financeira, se aproxime de Jesus. Ultrapasse esse abismo do orgulho, da prepotência, da arrogância, da religiosidade, das filosofias humanas. Ultrapasse tudo isso. Temos uma outra história de um outro leproso. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, temos esse segundo leproso. A palavra de Deus diz: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Naamã teve que ultrapassar o abismo do orgulho para a humildade. Porém, é um verbo contra a razão. Essa palavra porém, ela tira o brilho de todas as coisas. Porém, anula tudo o que era bom. Porém, anula a intimidade com Deus. Essa palavra porém que diz aqui, veja o que ele diz: era um homem valente, era um homem poderoso, um grande general, porém leproso. Então essa palavra porém tirou todas essas honras desse homem. Porém era leproso. Era um homem que tinha que ser afastado da sociedade. Você poderia ser uma pessoa muito bem sucedida, porém você é leproso espiritualmente. Você não se humilha perante Deus. Na continuidade dessa palavra, a partir do versículo 9, veio pois Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. Naamã, porque Naamã era o general, era um homem de guerra, era um homem valente. Porém,
a indignação dele fez com que ele se retirasse, dizendo: eis que pensava eu, certamente, ele sairia a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar da lepra e me curaria. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Veja quanta arrogância tinha esse homem. Por causa do cargo, é o que acontece nos nossos dias. Por causa de uma posição social, por causa de um cargo na sociedade, talvez por causa de um cargo na igreja que você está, ela pode estar fazendo tudo errado, pode estar ensinando doutrinas que não é do Senhor, mas por causa do cargo que você tem na igreja, onde que se viu que você vai se humilhar a ir ao encontro do Senhor Jesus, a ter uma humildade para reconhecer que o Senhor Jesus é a solução para os teus problemas? Talvez quanto tempo você vem sofrendo em um lugar que não te dá uma orientação, não te dá um ensinamento, mas porém você não quer perder aquela posição social, você não quer perder a amizade com as pessoas, você não quer perder a tua fama, você não quer perder os teus amigos de festa, de orgia, porém continua leproso. No versículo 13, os servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não o terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Você entendeu o porquê que Naamã foi purificado? Porque aquele porém de toda exaltação, de todo orgulho, de toda a fama, de toda a prepotência, ele deixou tudo de lado e ouviu a voz do profeta. Quantas pessoas que às vezes o pastor chega e diz: olha, você tem que entregar a tua vida a Jesus, aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e ser batizado, como o próprio Jesus disse sobre o batismo. O que Jesus ensinou? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você entendeu o sentido da ordem de Jesus? Por acaso ele disse: ide para todo mundo e batizai todas as crianças para serem salvas? Não, ele disse: ensina o evangelho, e aquele que crer no evangelho e for batizado será salvo. Você entendeu a conjugação dos verbos? Você que fica preso a uma religiosidade, que é um tal religioso, porém não dá ouvidos à ordem do Senhor Jesus, mas dá ouvidos à ordem da tua religião, à doutrina da tua religião. Será que você vai entrar no reino dos céus obedecendo a doutrina das religiões e não a palavra do Senhor Jesus, a ordem que ele deu? Aquele que crê e for batizado. Veja que no meio desses dois verbos só tem uma vogal. Aquele que crê. Quando que eu creio? No presente, na hora que eu estou ouvindo. E quando que eu vou me batizar? Depois que eu criei. Você não entendeu ainda a ordem que o Senhor Jesus disse? Por que você quer ficar discutindo religião? Não, porque a minha religião está certa, essa ou aquela. Eu não estou fazendo o nome de religião, mas eu estou esclarecendo a verdade. E se você não está nessa verdade, você está perdido. O próprio Jesus disse, e o próprio Jesus mesmo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não tem doutrina humana, não tem religião, não tem tradição que muda a palavra do Senhor Jesus. Você entendeu? Então, faça como Naamã, quebre esse orgulho, essa tradição e mergulhe nessas águas que é a palavra de Deus e seja purificado. E que Deus transforme a tua vida, em nome de Jesus.